Olá, muito boa noite. Começa agora, ao vivo, o programa Reportagem que não para. Vamos falar sobre câncer, causas, prevenção, tratamento, com o cirurgião oncológico Dr. Oswaldo Passos Filho. E você pode participar, é só mandar a sua pergunta para a página do YouTube Rede Vida ao Vivo Oficial. Muito boa noite, Rosana Carvalho. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, doutor. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Muito boa noite, doutor Oswaldo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui nesta sexta-feira ao vivo. Eu que agradeço, Ana. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, para podermos estar falando alguma coisa a mais, para levar mais informações para a nossa população, né? É sempre tão importante cuidar da saúde. Sempre. Doutor, o nosso corpo ele passa por várias mudanças. Menstruar cedo, menstruar tarde, engravidar ou não, entrar na menopausa, pode ter alguma influência com o surgimento do câncer de mama, de ovário, de útero? Sim, Ana, existe alguma situação. Primeiro a gente tem que saber, por exemplo, o que é o câncer, né? O câncer é um nome genérico para neoplasias malignas, né? Neoplasias é o crescimento desordenado, desenfreado e que inicia em algum órgão do nosso corpo. Nosso corpo está constantemente em divisão celular, né? Então tem uma célula que envelhece, ela morre, e aí nasce outra, que daí vai se multiplicando, se dividindo, e em algum momento, alguma célula que está ali se dividindo, ela se divide, ela nasce com um defeito. E, normalmente, em condições normais, o nosso organismo ele é fabricado, vamos falar assim, para identificar aquela célula que está doente, que nasceu com um defeito. E aí aquela célula ela tem um mecanismo de se identificar. Fala, olha, eu nasci com um defeito, então eu tenho genes que eu consigo recuperar aquele defeito, eu consigo consertar aquele defeito, ou aquela célula vai morrer, para que ela não se divida em outras células doentes, né? Agora, em situações anormais, em situações em que o organismo da gente nasceu com um certo defeito, com alguma alteração genética, ou que com o passar dos anos nós fomos expostos a fatores de risco, nosso organismo ele começa a mudar, ele começa a não corrigir. E aí é onde começa a nascer as células doentes. E em algumas situações, por exemplo, hormonais, alguns micro-organismos, algumas doenças inflamatórias, podem afetar isso aí, pode também entrar como um fator de risco para algumas doenças nascer. Como, por exemplo, mulher que menstrua muito cedo. O que é menstruar muito cedo? Qual seria a idade? Menstruar muito cedo é, por exemplo, aos 11 anos, aos 9 anos. E aí essa mulher que entrou na menopausa mais tardiamente, por exemplo, 55 anos, 50, 55 anos, ela ficou um tempo muito longo exposta a fatores hormonais. Então essa paciente ela pode ter um risco maior de ter um câncer de mama, por exemplo, tá? Essa mulher às vezes ela não sabe, mas ela pode ter um defeito genético que também, somado a isso, somado, por exemplo, a aumento de peso, a sedentarismo, tabagismo, bebida alcoólica. Então, tudo isso vai se somando a esses outros fatores e aumentando o risco, por exemplo, de ter um câncer de mama e algum outro tipo de câncer também em algum momento da sua vida. Então, o pessoal que está assistindo a gente se enquadra nisso. Teve a primeira menstruação com 10 anos, 11 anos, 9 anos, ou está com 55 ainda, não entrou na menopausa, já pode ter um alerta de já procurar um médico, já fazer alguns exames e começar essa prevenção? Exatamente. Pessoas com histórico familiar. Com histórico familiar. Então, assim, a gente começa a falar uma série de fatores de risco. Por exemplo, além da questão da exposição à menstruação, história familiar. Na maioria das vezes, o câncer de mama, como muitos outros cânceres, não é hereditário. Mas, se tem, por exemplo, uma mulher que tem uma irmã, a mãe ou a filha
com câncer, ela pode ter um câncer de mama também. Ela pode ter uma chance maior de ter um câncer de mama. Isso não é uma regra, tá? Mas ela pode ter um câncer de mama algum dia. E tem exames, doutor, exames genéticos ou rastreamento para essa mulher que já tem, por exemplo, minha mãe teve câncer de mama, pode ser uma chance maior de eu ter? Tem algum exame já preventivo, um rastreamento que eu possa fazer para começar essa prevenção? Esse exame, esses testes genéticos, eles não são assim, abertos para todo mundo poder fazer. Tá? Então, existem as indicações. Por exemplo, a mulher com câncer de mama, precocemente, antes dos 49 anos, por exemplo. Aqueles tumores mais agressivos, aqueles tumores que você tem que fazer uma biópsia e você vê nas células, existem alguns exames no laudo da biópsia, por exemplo, tem algumas informações lá que mostram que é um câncer mais agressivo, é um câncer que tem a sua divisão celular mais rápida, mais acelerada. Então, história familiar, também isso aí propicia, também são os indicativos para a paciente fazer esse tipo de câncer, esse tipo de teste genético. Tem um caso muito famoso daquela artista americana, Angelina Jolie, né? Então ela fez o teste, ela viu, tinha uma mutação genética, então ela procurou e fez a cirurgia profilática das mamas, né? Depois tirou os ovários também. Então ela fez uma cirurgia profilática, uma paciente jovem, e assim, a mulher que de repente ela queira fazer por conta própria, pode, tá? Existe um custo, não é barato um exame desse, mas também não é um exame que está indicado assim para todas as mulheres não fazerem. São todos os casos. Mas vamos falar de prevenção. Onde entra aí a mamografia? Qual que é a importância da mulher fazer a mamografia? E para quando ela é indicada? Para que a partir de que idade que esse exame é indicado? É uma ótima pergunta, né? Primeiro a gente tem que começar com prevenção primária. Pensar no que todos os casos, independente de ser homem, ser mulher, se é para câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de pulmão. Primeira coisa, as prevenções. Não fumar, não ingerir bebida alcoólica em excesso, praticar uma boa atividade física, manter o peso, né? Conhecer a família, conhecer os antecedentes familiares, saber quem teve um câncer, do que morreu, como que morreu, ter essas informações consigo para levar a esse tipo de histórico e para você fazer assim, olha, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, enfim, a minha avó teve um câncer em um determinado órgão. Então, assim, será que esse órgão está ligado a um aumento do risco para mim ou a minha família? Então, assim, a gente não deve pensar que, por exemplo, câncer de cabeça e pescoço, quem tem maior risco? Quem fuma, quem ingere bebida alcoólica em excesso. E quando está esses dois fatores juntos, aumenta demais o fator de risco, né? Então, o excesso de bebida também é ruim. Então, no caso especificamente a mamografia. A mamografia ela deve começar a ser feita a partir dos 40, 45 anos. Por quê? Até antes dessa idade, a mulher ainda tem as suas mamas muito densas, né, que tecnicamente a gente chama. No raio-x da mamografia vai ver tudo branco. E a mamografia ela vê o quê? Microcalcificações, pequenas calcificações ali. Muitas mulheres têm microcalcificações, mas elas são espalhadas num ducto mamário, por exemplo, que calcificou. Isso não é patológico, não é grave, não é um câncer. Mas alguns tipos de microcalcificações, quando estão muito juntinhas e ali de uma forma irregular, ela aumenta a possibilidade de ser um câncer de mama naquela situação. Então, nesse caso, a mulher ela precisa saber, primeira coisa, dos antecedentes familiares. Então, quando ela vai começar a fazer um autoexame, ela tem que começar a fazer logo o mais precocemente possível. O homem, a mulher precisam conhecer o seu corpo. A mulher tem que palpar as mamas logo cedo, desde o início da menstruação, da vida reprodutiva. Então, se autoexaminar. O homem também, mesma coisa, palpar as suas mamas. Tem câncer de mama em homens também. Palpar os seus testículos, saber se o testículo aumentou de tamanho, está mais endurecido, a forma está diferente do outro, está diferente o meu ano passado não estava assim. Esse aqui diminuiu, esse aqui cresceu, tem uma área que está mais endurecida que a outra. Então, isso precisa ser avaliado, precisa ser conhecido pelo paciente, pela pessoa.
E aí a paciente, às vezes, a mamografia não vai ser o melhor exame nessa paciente. O melhor exame vai ser, por exemplo, uma ultrassonografia. Isso vai ser uma indicação médica. Isso vai ser uma indicação médica. Então, falar para a paciente. Exatamente. Então, por exemplo, tem mulheres que têm as mamas mais volumosas, tem outras mulheres que têm as mamas menores. Então, tem lesões que não são palpáveis. Então, também tem que ter muito cuidado o autoexame de mama. Muitas mulheres falam assim, eu palpei, eu sempre palpei e nunca palpei nada. Então, eu não vou procurar médico, não vou fazer exame. Porque eu fiz o meu autoexame, não tem nada. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem ou se esquecem que muitos cânceres não são palpáveis. Então, você vai lá, palpa, não vê nada. Mas aí vai lá e faz um exame de imagem e vê uma alteração ali em alguma região da mama. Aí vai biopsiar, tem um câncer de mama instalado ali. Doutor, não, pode continuar. E de um modo geral, nem todos os cânceres são classificados da mesma forma. Então, assim, tudo vai depender do tempo em que encontrou, qual o tamanho e saber se aquela doença está somente localizada naquele órgão, por exemplo, na mama, somente no estômago, somente no intestino, ou se a doença já está espalhada. Então, tudo isso tem que ser avaliado durante o diagnóstico. Nós estamos falando sobre câncer de mama e tem a pergunta da Ana Paula aí que o senhor já, inclusive, já respondeu. Eu vou pedir, então, para que solte a pergunta da Ana Paula e, na sequência, já solta a da Vera, que aí o senhor já... Doutor, a partir de qual idade a mulher deve fazer o autoexame? E qual a importância? Esse exame é uma pergunta muito comum, muito frequente, que todo mundo precisa ter isso na cabeça. Então já até começou a responder, mas como tem a dúvida, é bom reforçar. Porque quem perdeu, foi tomar uma água, já pode ouvir de novo e ficar bem atento. Então, o exame de mamas, o autoexame de mamas, ou fazer algum exame de imagem, não podemos fazer isso de via de regra a partir dos 35, 40, 45 anos. Então, vamos fazer o autoexame desde precocemente. E mesmo assim, se a mulher identificar alguma alteração, algum carocinho, algum nódulo, ela precisa procurar ajuda. Ela precisa perguntar, buscar orientação para saber como conduzir aquele nódulo, aquela lesão que ela palpou. E assim, se for o caso, se for necessário, qual o melhor exame para ser feito para diagnosticar realmente se é ou não alguma coisa mais séria. Para não fugir do assunto, vamos então fazer a pergunta da Vera? Doutor, eu tenho 68 anos. Eu corro o risco de desenvolver câncer de mama? Sim. Então, tem uma história que a gente vê no consultório, por exemplo, tem mulheres de 68, de 78, 75, 80 anos, que não faz um exame de imagem, não faz uma mamografia há muito tempo. E agora, outro dia foi uma mulher lá no consultório e a filha estava ajudando ela em casa a se trocar, que eu numa festa, e a filha detectou, falou, mãe, o que é isso na sua mama? Então tinha um abaulamento e tinha uma feridinha. Assim. A filha ajudando a mãe idosa a se trocar. Então eu percebi, mãe, ela falou, isso aqui não é nada não. Eu falei, aí foi lá, a filha foi lá e palpou. Eu falei, como não é, mãe? Né? Então tinha um tumor ali. Por que as mulheres chegam numa idade mais velhas, elas acham que não é importante essa prevenção? Quanto do Papa Nicolau, o exame da mamografia... Por que tem isso, doutor? Tem um mito? Tem alguma coisa que acontece aí que as mulheres param de se cuidar? Porque elas se cuidam bem mais que os homens. Sim. A gente se cuida mais que vocês, homens. Então, a mulher fala assim, eu fui lá fazer o Papa Nicolau, ficou lá na posição ginecológica, passou por aquela coisa chata, foi fazer a mamografia, apertou as mamas, sentiu a dor própria da mamografia. E o homem já é mais difícil de falar. Vai uma mesa de baralho, uma roda de futebol, alguma coisa, alguém vai falar em exame de próstata? Ninguém fala, entendeu? Um ou outro fala, e se alguém ou outro fala, ele vai ser taxado, vai virar motivo de piada, então tem muito essa coisa. Tem que então, cair muita gente... com isso, esse é um tabu, tem que um cuidar, tabu, tem horrível. que pensar em viver mais, viver bem. Exatamente. Então, assim, é a própria mama, o exame de Papa Nicolau não é feito, né? E
E as lesões de pele, por exemplo, assim, as pessoas adoram ter uma pomada em casa. Então abre o armário quem não tem um armário em casa, ela vai lá, abre o armário em casa, a primeira pomada que acha, vai passar na ferida. E tem aquela... Nós já temos perguntas aqui, ó, da Giovana Leonardi. Quando a cirurgia é eficaz no tratamento do câncer, doutor? Então, tudo vai depender também de qual órgão nós estamos falando. Em que motivo, em que momento foi encontrado, em que momento foi detectado. Então, às vezes, o paciente tem que fazer uma cirurgia e depois fazer, às vezes, um tratamento com quimioterapia, por exemplo, tratamento clínico, ou com radioterapia. Às vezes, tem que fazer um tratamento com quimioterapia antes, para depois ser submetido à cirurgia. Então, a cirurgia ainda é o melhor tratamento, mas desde que no momento adequado, no momento certo e a descoberta no momento oportuno. Quero recapitular um pouquinho, antes da pergunta que a Rosana falou da Giovana, a gente estava na parte das pomadas, que eu acho muito importante a gente voltar para isso. Da automedicação. Quanto é grave, né, doutor? O senhor estava falando que as pessoas às vezes passam pomadas que não podem, às vezes tem alguma coisa na pele, acha que é apenas um problema na pele e pode ser um câncer de pele. Exatamente. Então, principalmente aquelas lesões de pele que não cicatrizam. Você pode passar uma pomada lá à base de um corticoide, por exemplo, ou uma pomada que tem um antibiótico. E aí você passa e às vezes o paciente até percebe uma discreta melhora, mas daqui a pouco ela volta. Então ela melhora, porque a lesão é como eu falei lá atrás, as células estão se dividindo. Você passa uma pomada, ela pode até melhorar superficialmente, só que lá dentro ela continua crescendo. Então ela vai crescendo para dentro e vai infiltrando outras estruturas mais profundamente. E aí, fala, melhorou, não tem mais nada. Aí você vai lá ver, você vê que a base dela está lá com a lesão. Mas tem algum aspecto? Porque senão também a gente vai pirar, vai falar, não, qualquer coisa que tem na pele, então vai ser câncer de pele. Para a gente também não ficar com esse medo. Tem algum aspecto, uma pinta que pode sugerir que é algo mais grave? Não sei, uma pinta, uma mancha, uma ferida? Qual que é o aspecto para quem está assistindo a gente falar, aí tem um alerta, preciso me cuidar? Uma coisa que é legal fazer, as pessoas que têm muitas pintas, ela pode fazer em casa mesmo, pega o celular, pede para alguém uma área iluminada, tira uma foto, por exemplo, hoje. Daqui uns 6 meses, tira uma outra foto. Fala, essa foto aqui perto da mama, do mamilo aqui, do peito aqui, ó, ela cresceu, ela mudou de cor, ela aumentou, ela era mais redondinha, tinha as bordas mais regulares, agora ela cresceu para uma ponta, tem mais uma cor, ela tem o marrom, ela tem o preto, tem um cinza escuro, cinza claro, tem um azulado. Isso aí quando você pensa num melanoma, por exemplo, que é um dos tipos de câncer de pele. Agora, tem aquelas verrugas, aqueles nódulozinhos, que parece uma verruga, mas ele tem a superfície mais lisinha, tá? Geralmente são os carcinomas basocelulares. E tem aquela lesão que tem aquele aspecto mais seco, mais esbranquiçado, e às vezes mesmo aquela úlcera no centro da lesão, que são os carcinomas espinocelulares. Então, depende muito, assim, às vezes a pessoa não precisa saber que tipo que é ou não, mas viu, tem uma pinta, mudou o aspecto, mudou as bordas, é o A, B, C, D, E. O A do aspecto, B de bordas, C de cores, D o diâmetro. Acima de 6 milímetros fica o alerta, tá? E o E de evolução. Então, todos esse kit, o ABCDE, precisa estar assim na cabeça das pessoas. E eu tenho perguntas aqui, várias perguntas, aliás. Que ótimo! Ó, aqui eu tenho pergunta da Silvana Soares. Boa noite, doutor. Descobrir sem querer um câncer na bexiga. Pode falar sobre isto? Em mulher, nunca tinha ouvido falar. Sim. Câncer de bexiga existe. Será que ela fuma? Será? O câncer de bexiga está muito ligado a paciente tabagista, tá? Então, não é na mulher, é mais comum nos homens, tá? Mas da maioria das vezes o câncer de bexiga está relacionado ao tabagismo, tá? E as pessoas que inalam muito produtos químicos, trabalham na indústria de tintas, então tem muitos aqueles solventes, então acabam sendo absorvidos pelo organismo
e eliminados, por exemplo, metabolizados, eliminados na urina. Né? Então fica muito ali, como a urina é como se fosse uma caixa, como se fosse um reservatório, fica muito tempo a concentração dali, e é um dos mecanismos de estar começando, iniciando uma doença na bexiga. Eu tenho pergunta aqui também da Luciana Chimes, o pessoal do bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Um abraço para vocês. Atividade física é recomendado para prevenção de qualquer tipo de câncer? Ou, no caso dessa doença, atividade física é indiferente? Claro, a atividade física é bom para tudo. É bom para a mente, é bom para o corpo, é bom para a alma, para o espírito, é bom para prevenção do câncer, prevenção para doenças cardiovasculares. Então é bom para tudo, né? Então aumenta fatores hormonais, melhora até a melhor disposição para a gente. Mas assim, tem que ser um conjunto de coisas, né? Uma boa alimentação, uma boa noite bem dormida, uma boa atividade física orientada por um profissional. Também não vai sair fazendo exercícios muito pesados aí também não, que não, cuidado, vai provocar uma lesão aí, pode ser até pior. Ótimo. Né? A gente vai aproveitar e vai rapidinho para um breve intervalo, mas você já aproveita para mandar também sua pergunta aqui para o Reportagem que Não Para. Até daqui a pouco. Falei que era muito rápido, já voltamos com a nossa entrevista com o Dr. Osvaldo. Dr. Osvaldo, falamos de sintomas, tratamentos, mas quais são os avanços da medicina para dar uma qualidade de vida melhor para quem está passando por algum tipo de câncer? Assim, nós tivemos muitas descobertas, assim, todo dia, periodicamente, todo mês tem uma descoberta nova, principalmente nos avanços dos tratamentos clínicos, tá? Na cirurgia, especificamente, nós temos algumas técnicas cirúrgicas que foram aprimoradas, né? As cirurgias minimamente invasivas, ou seja, a laparoscopia ou a cirurgia robótica. Não são para todos os casos que elas são indicadas. Então, existem as indicações para cada tipo de tratamento cirúrgico, tá bom? Então, assim, a cirurgia robótica, por exemplo, é muito indicada hoje, é muito utilizada hoje no tratamento do câncer de próstata, no câncer de bexiga, da pelve de um modo geral. O tratamento do câncer de útero, de endométrio, carcinoma de intestino, carcinoma de reto, carcinoma do reto baixo. Então, o acesso à técnica cirúrgica, tanto por laparoscopia, principalmente para a cirurgia robótica, elas são boas porque elas conseguem ter uma visão maior da área que está sendo operada, desde que praticada por uma pessoa com habilidade, né, para aquela intervenção cirúrgica, o paciente consegue ter melhores chances de cura. Não é que vai ser simplesmente pelo fato de ser uma cirurgia mais cara, uma cirurgia mais barata. Ela tem um custo mais elevado. Porém, Mas a precisão dela é muito boa. Você tem uma câmera com uma lente maior, você consegue identificar. Então, tem aqueles pacientes homens e mulheres com a pelve, por exemplo, uma pelve muito estreita. E o reto, o útero, a próstata, a bexiga, acabam dificultando mais a chegada das pinças, dos instrumentais naquela área. Então, você consegue ter um controle melhor do sangramento. Ali nós temos nervos naquelas regiões que, consequentemente, quando praticada, você consegue preservar esses nervos e o paciente acaba tendo menos sequelas, por exemplo, a famosa bexiga caída, bexiga neurogênica, se o paciente pode ter talvez algumas complicações do ponto de vista de incontinência fecal, incontinência urinária. Então tudo isso vai melhorando a questão da técnica cirúrgica. Que ótimo. Doutor, e nós temos mais perguntas. Agora um abraço para o José Roberto de Goiás. Ele fala que fez cirurgia em 2014 e radioterapia em 2017. E a PSA vem aumentando e diminuindo. Em outubro de 2022, PSA deu 0,17. Qual o procedimento, doutor?
Ele fez cirurgia em 2014, 2014. fez radioterapia em 2017, e o PSA vem aumentando e diminuindo. Aumentando e diminuindo. Em outubro de 2022, o PSA deu 0,17. Qual é o procedimento? Olha, ele precisa ser avaliado assim, do ponto de vista de imagem. Provavelmente, esse paciente tem pode ter uma recidiva em algum lugar ali da doença. Tá? Então, ele precisa avaliar com exames de imagem para detectar aonde que está localizado isso aí. Porque assim, se ele fez a cirurgia, tirou a próstata e está aumentando o PSA, para quem tirou a próstata, né, então não tem mais por que mais fabricação do PSA. Agora, se ele tirou totalmente a próstata e o PSA vem aumentando, então pode ter doença em algum lugar. Quando o senhor estava falando da cirurgia, antes da pergunta, a cirurgia robótica, ela é menos invasiva, então a recuperação, ela também é melhor para o paciente? Sem dúvida. Então, assim, imagina você fazer um corte enorme na barriga, por exemplo, fazer uma cirurgia de próstata, por exemplo, uma cirurgia do reto. Então, às vezes um paciente é obeso, o paciente tem a pelve, a barriga um pouquinho mais estreita, então a mão do cirurgião para chegar naquela região é mais difícil. Então, ele consegue ter essa precisão nessa região. Agora, se ele tem pequenos furinhos na barriga, o instrumental chega até onde precisa ser operado e ele não fica com aqueles cortes enormes na barriga. Então ele vai ter menos sangramento e menos dor, consequentemente, no pós-operatório. Se ele tem menos dor no pós-operatório, ele levanta logo da cama, ele se alimenta mais rápido e, consequentemente, a recuperação acaba sendo muito mais rápida e ele vai embora do hospital mais rápido também. Tem perguntas, Rosana? Temos. Tenho pergunta aqui, quanto tempo após o diagnóstico da neoplasia o paciente deve iniciar o tratamento? A pergunta da Jéssica Lorena. Isso é uma pergunta muito genérica, assim, quando você detecta que você tem um câncer, você diagnosticou o câncer, tá? Então você precisa fazer o estadiamento. Então, uma coisa é você suspeitar, por exemplo, sentir um caroço na mama. Pode ser um câncer? Pode não ser, como pode ser. Então vamos fazer uma biópsia? Vamos fazer um exame de imagem? Vamos biopsiar? Tá, deu um câncer. Alguém agora vamos fazer o estadiamento. Estadiamento são um conjunto de exames que nós fazemos para todo paciente com câncer. Então, o objetivo desses exames é avaliar aonde que está localizada a doença. Está localizada somente na mama, está localizada nas axilas, tá? Principalmente do lado onde está a doença, ou se a doença também espalhou para os ossos, para o fígado, para os pulmões, tá? E aí, se a doença estiver localizada somente na mama, ela vai fazer um tratamento localizado, ela pode fazer um tratamento conservador, dependendo do tamanho da mama. O que seria um tratamento conservador? Tratamento conservador é conservar a mama. Então, eu não preciso fazer um tratamento radical. Não preciso arrancar a mama todinha da paciente. Nem sempre é indicado, então? Nem sempre. Então, tudo vai depender do tamanho da lesão, em que momento foi detectado, foi diagnosticado, qual o tamanho da mama que essa paciente tem. Às vezes ela tem um tamanho de uma mama, de um tamanho adequado, um tamanho, vamos falar, um tamanho médio, vamos dizer assim, uma lesão pequena. Então, ela não precisa ser submetida a uma cirurgia radical. Então, ela pode fazer uma cirurgia conservadora. Então, para evitar de ficar um defeito na mama, ela pode fazer uma reconstrução dessa mama que foi doente, estava doente. E aí ela pode, na outra mama, ela pode fazer uma simetrização, deixar as mamas mais parecidas uma com a outra. E como isso muda psicológico da mulher? Sem dúvida. Esse tratamento multidisciplinar também, esse apoio psicológico é importante? O tratamento multidisciplinar, assim, eu sou suspeito de falar, porque assim, eu sou um defensor muito assíduo, muito rigoroso disso aí. Estávamos falando nos bastidores. Exatamente. Então, assim, o paciente que está com um tratamento emocional adequado, assim, ninguém está falando assim que é uma coisa fácil. Não, não é. Agora, se você não tiver bem estruturado emocionalmente,
não tiver um apoio da sua família, da sua equipe, o tratamento acaba sendo mais difícil, acaba sendo mais doloroso, emocionalmente falando, acaba sendo um tratamento mais traumático, não só para o paciente, mas para toda a família. Então, os aspectos emocionais, nutritivos, né? O paciente às vezes precisa fazer uma fisioterapia antes do tratamento da cirurgia ou depois fazer uma reabilitação. A alimentação antes da cirurgia, dependendo do tipo de tumor que esse paciente tem, um tumor de esôfago, um tumor do intestino, um tumor na boca, ele vai ter uma dificuldade em mastigar. Então, assim, ele não vai estar conseguindo ingerir os nutrientes que ele precisa. Então, ele vai emagrecer. Ele pode entrar em desnutrição, ele pode se desnutrir por causa dessa doença. Então, ele vai precisar de uma orientação dietética, que tipo de alimento ele vai poder comer. Então, não é simplesmente ele vai fazer uma sopinha, está cheio de legumes, um frango desfiado, é bem nutritivo. Ok, natural, não tem conservantes, mas nem sempre isso aí é o suficiente. Isso é bom acompanhamento, porque só um nutricionista, um médico especializado vai falar o que aquele paciente precisa para nutrir o corpo dele para combater melhor a doença. Exatamente. Tem perguntas, Temos Rosana? perguntas. A Raquel Arcângelo, ela manda aqui. Boa noite, doutora. A colonoscopia é necessariamente fazer de quanto tempo na prevenção? Tive úlcera no duodeno há 3 anos atrás. Tenho 60 anos. Então, essa úlcera provavelmente já deve ter sido biopsiada, né? Uma coisa é a úlcera péptica, tá? Aquela úlcera provocada por... Antigamente, as pessoas tinham muito úlcera duodenal, úlcera gástrica, porque tomavam muito anti-inflamatórios, discriminadamente, o estresse, enfim. As doenças pépticas são doenças benignas, então vai lá, trata com medicamento, omeprazol, pantoprazol, enfim. A úlcera, ela regride, ela sara. Agora, se é uma úlcera que tem uma suspeita de ser um câncer, ela precisa ser melhor investigada. Às vezes, pode acontecer, o paciente faz uma endoscopia, tem uma úlcera e aí faz uma biópsia. Aí chegou o resultado, é uma úlcera, uma inflamação. Falou, olha, eu não gostei da cara dessa úlcera. Vamos repetir essa endoscopia? Aí você vai lá, conversa com o endoscopista, fala, olha, doutor, eu não gostei dessa úlcera, vamos biopsiar? Vamos aumentar o número de fragmentos? E às vezes aconteceu já, de vir um câncer naquele estômago, entendeu? Então tem que ter cuidado. Então tudo vai depender do tipo de úlcera, a localização, o tamanho e do tratamento realizado. O câncer geralmente dá sinais, doutor, ou ele pode ser silencioso? Vai muito depender do tipo de câncer que é, o de mama, do estômago, no esôfago, de próstata, como que funciona? De um modo geral, o paciente que não está fazendo uma dieta, ele emagrece, tá? O paciente que está tendo algum tipo de sangramento. Sangramento aonde vai ser? Na urina, que é o caso daquela paciente da bexiga. Sim. Então, muito provavelmente, ela estava urinando sangue. Sangue nas fezes. A mulher tem sangramento na menstruação, ok. Mas e aquela mulher que já está na menopausa? Começou a sangrar, tem alguma coisa que precisa ser avaliada. Então, o nosso corpo fala. O corpo fala. Então, esse sangramento no catarro, uma tosse, tá? O paciente vai lá, fica escarrando, sangue, tem sangue no catarro, vamos falar assim. Tem sangue na urina, sangue nas fezes. Na menstruação, uma mulher, principalmente uma mulher menopausada, vamos reavaliar isso aí, né? Alteração do hábito intestinal, o paciente que vai todo dia cedinho naquele horário, de repente de um tempo para cá ele começou a ir a cada 2 dias, a consistência das fezes começou, tem dia que ele tem diarreia, tem dia que tem as fezes normais, ou então aquele paciente que teve o cocô, assim, não é mais aquele formato cilíndrico como era antes, agora parece uma fita, é estreitinho, e às vezes tem sangue também, precisa ser avaliado, quer dizer, tudo isso aí precisa ser verificado. Teve mudança na sua voz, está mais rouco, né? O paciente fuma, está rouco, o paciente também bebe muito bebida alcoólica,
Então começou a ter uma alteração no timbre da voz. As cordas vocais podem ter alguma coisa ali na laringe, então precisa ser avaliado. Dor ou dificuldade em deglutir. Ah, eu sempre comi comida sólida. Agora eu não estou conseguindo mais comer nada sólido. Só consigo comer pastoso. Eu tenho que pegar, amassar ou bater, ou somente tomar. Meus alimentos têm que ser só líquido. Suco, água, leite, vitamina. Porque comer um pedaço de carne, arroz, feijão, Não consegue eu não consigo engolir. comer, não consegue engolir. Tem dor ou dificuldade. Então isso também é outro sinal de alerta. Doutor, a gente tem mais pergunta aqui, vamos chamar então a Eliana. Doutor, sobre o câncer, quais os sinais de alerta que eu devo observar? Que era o que o senhor havia mais ou falado. menos acabou de isso falar. aí que eu acabei de falar. E agora então vamos falar a Amanda Duzzi, também mandou pergunta aqui para o senhor. Doutor, é verdade que o câncer se alimenta de açúcar? O câncer, ele precisa de energia, tá? Para se desenvolver. Então, às vezes, aquela pessoa que está emagrecendo, ele está consumindo, a doença está crescendo demais, porque o crescimento da célula tumoral precisa de muita energia, gasta muita energia. Então, por exemplo, às vezes uma paciente tem um câncer e está se alimentando normalmente e está emagrecendo. Às vezes o paciente tem um outro câncer e está emagrecendo, mas também está com dificuldade de comer, perdeu o apetite, né? Então, tudo isso vai levando ao emagrecimento. Por quê? Porque a doença consome muita energia. Então, essa coisa de que não pode comer açúcar, né? Açúcar, a gente precisa de açúcar, entendeu? Então, falar, não posso comer açúcar propriamente dito. Uma massa, um carboidrato, né? Não vou poder comer? Pode comer, deve comer, normalmente. Então, mas isso aí não é bem não é... É por isso que é tão mito. importante o acompanhamento que o senhor falou anteriormente. Porque cada caso é cada caso, um profissional vai indicar qual a quantidade correta para a pessoa, em modo geral, nem só quem tem um câncer, para a pessoa cuidar bem da saúde. Exatamente. E poder passar por cada fase de uma maneira mais adequada. A gente vê muito assim, às vezes o paciente vai no consultório, detectamos uma doença nele. Ele está acima do peso. Mas não é que por ele estar acima do peso, ele está nutrido. É um paciente, é um falso paciente nutrido. Então, você vai ver lá as taxas, os exames, vai ver que está com uma anemia, ele vai estar com a albumina baixa, e ele tem muito tecido gorduroso, né? Então, ele tem muita gordura, não tem massa muscular, então não tem reserva nutricional para esse paciente. E mesmo assim, ele precisa, mais do que ninguém, um tipo de dieta específica para auxiliá-lo ele nessa jornada aí do tratamento. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente conta com a sua participação. Manda sua pergunta, o que você quer saber sobre câncer? Dr. Osvaldo te responde. Até daqui a pouquinho. E voltamos com reportagem que não para, com o Dr. Osvaldo. Dr. Osvaldo, a mulher que foi diagnosticada com câncer de mama, depois ela tem como engravidar? E se ela engravida, ela consegue amamentar? É vida normal ou tem algumas restrições? Tudo vai dependendo do tratamento que ela fez, né? Da idade que ela se encontra, que fase da vida reprodutiva foi detectado essa doença, como foi feito o tratamento dela, por exemplo. Se essa paciente fez uma cirurgia conservadora, tirou só uma parte da mama e muito provavelmente ela precisou fazer radioterapia. Então, muito provavelmente, essa paciente não vai conseguir amamentar nessa mama. Então, a outra mama pode, ela pode engravidar? Pode, tá? Mas vai depender muito do tratamento, acaba dificultando bastante. Por isso que, em alguns casos, as pacientes que fazem tratamento, às vezes, antes de iniciar um tratamento, elas fazem a conservação do óvulo, né? Então, elas fazem a coleta do óvulo e congelam num banco de
de embriões, banco de óvulos, para que depois que ela passar pelo tratamento, ela pode fazer uma reprodução e fazer uma implantação e seguir o tratamento, né? Conseguir engravidar. Rosana, temos perguntas? Sim. O senhor falou sobre a mulher, mas tem aqui o José Venâncio, ele é da Bahia, está assistindo a gente e mandou pergunta aqui também. Homem em tratamento de câncer não pode ter filhos e mulher? Tudo vai depender assim, por exemplo, um homem teve um câncer de testículo, então ele tirou um testículo, ele vai ter o outro testículo e pode estar produzindo espermatozoides normalmente, tá? Então ele pode fazer o tratamento, ele pode fazer a quimioterapia e a mesma coisa, o raciocínio é semelhante. Então ele pode fazer uma coleta e fazer congelar os seus espermatozoides, tá? O importante é sempre se cuidar. E tem pergunta que a Rosana fez um Fala Povo, né, Rosana? Tem pergunta, vamos ouvir? Isso. Doutor, eu tenho uma filha de 11 anos. Gostaria de saber a partir de qual idade ela pode tomar a vacina da HPV. Importante. Essa é extremamente importante. Hoje em dia já faz parte do calendário vacinal a vacina do HPV em meninos e meninas. É muito importante, a partir dos 9 anos, os pais, né, os responsáveis, levarem essas crianças nesse período, a partir dos 9 anos, para a vacinação contra o HPV. O que o HPV pode causar? O HPV ele pode provocar uma série de doenças, por exemplo, câncer, principalmente o câncer do colo do útero, câncer de cavidade oral, de laringe, de garganta, câncer de região perianal, do canal anal. Então, tudo isso pode levar às doenças provocadas pelo HPV. E por que já dá uma vacina nas crianças? Pode ser uma dúvida que ronda, por isso que a gente veio Por que com não esse aos 15, 20 anos, Sim, né? porque é tão novo, com 9, 10 anos. O porquê que essa prevenção dessa vacina, doutor? Porque nessa fase, o sistema imunológico está mais aflorado. Então, a vacina vai fazer com que o organismo produza maior quantidade de anticorpos contra aqueles subtipos do HPV. Então, por isso dá nessa fase de idade. E principalmente porque, em tese, essas crianças não tiveram nenhum contato ainda com o HPV. Então, por isso que às vezes a mulher vai no consultório, que ainda hoje com 20 anos, com 30 anos, que ainda não tiveram a oportunidade de vacinar lá atrás, quando elas tinham 9 anos, 10 anos, 11 anos, e hoje elas têm uma inflamação no colo do útero. No Papa Nicolau, no exame de rotina, vê lá uma inflamação no laudo, no exame do Papa Nicolau, sugestiva de infecção ou inflamação pelo HPV. Então ela precisa seguir uma rotina de avaliação, coletar, fazer um exame específico do canal, do colo do útero, do canal endocervical, se tem ou não HPV ali, né? Para saber qual é o tipo de tratamento que ela vai precisar fazer. Então, se ela tem uma ferida no colo do útero, você tem no Papa Nicolau, detectou, rastreou uma possibilidade de uma inflamação, ela precisa seguir a investigação. E aí vai precisar fazer ou não uma pequena cirurgia, conização, tirar um pedacinho do colo do útero de acordo com os achados de exames que ela fizer posteriormente. Perguntas, Rosana? Temos pergunta. Boa noite. E quando tem um tipo de assadura embaixo da mama, o que pode ser? Não sou eu. Conheço mulher que tem essa pele assim. Quem está mandando a pergunta é a Adelina Alves. Tá, essa assadura pode ser uma dermatite, uma inflamação, uma alergia. Então, se ela for uma paciente mais obesa, tiver muita transpiração, às vezes pode não ser debaixo das mamas, pode ser nas axilas, Sim. pode ser na região assim debaixo da barriga. A gente tem às vezes aquele aventalzinho na barriga, né? Então pode ter ali na região inguinal, nas virilhas. Então pode não ser só debaixo das mamas, pode ser nessas outras regiões também. Isso é muito de assadura e transpiração, né? Cuidados locais, que tipo de
sabonete, que tipo de cuidado que ela tem que ter. Tomar banho e não secar direitinho. É, né? a umidade, já acaba de tomar banho, vai lá e já põe a roupa íntima, por exemplo, não secou direito. Isso aí pode ter cândida, pode dar inflamação, pode crescer fungo ali também, entendeu? Então ela precisa de um tratamento para cuidar dessa dermatite. Vivemos num país muito quente. Muito quente. Como que essa onda de calor, essas temperaturas influenciam no nosso organismo? E o que a gente pode fazer para prevenir algumas doenças no combate? O câncer de pele. Câncer de pele. Exatamente. Assim, todos nós precisamos tomar muita água, né? Precisamos ingerir pelo menos 2 litros, 3 litros de água por dia, né? E normalmente, em condições normais. Lógico que tem aquelas situações que o paciente precisa de uma restrição hídrica, né? Não pode tomar muita água, muitos líquidos, mas cada caso tem que ser orientado. Mas, de um modo geral, nós temos que ingerir muita água, muito líquido por dia. Seja ele não só da água propriamente dita, mas outra vez de frutas, né? Sucos, de preferência naturais, né? Mastigar as frutas, né? Aproveitando já a questão da prevenção aí, dos alimentos, né, nutritivos, dos alimentos naturais, né? E a água é muito importante. E em relação aos dias quentes, o que é o perigo? O paciente que trabalha, por exemplo, trabalha na rua, trabalha no escritório, mas ele tem que sair muito na rua, o trabalhador rural, Sim, entendeu? É uma então ele exposição precisa muito dessa grande. orientação, ele precisa desse cuidado. Então ele precisa estar munido assim de uma vestimenta adequada. Porque, assim, você vai usar uma roupa grossa para quem trabalha debaixo do sol, ele vai cozinhar ali no sol, né? Desidratar. Exatamente, né? Ele vai precisar tomar 10 litros de água por dia, né? Então ele vai precisar ter esse cuidado. Aplicar o protetor solar várias vezes ao dia, de acordo com a necessidade. Às vezes a gente passa protetor solar no rosto, está lá trabalhando no sol, começa a transpirar. Aí você vai lá, passa o braço, pega uma toalha, já enxuga. Quer dizer, meia hora depois acabou o teu protetor solar. Então você tem que aplicar de novo. Então, precisa desses cuidados também, tá? Para quê? Para que um dia não tenhamos um paciente a mais aí com câncer de pele. Que às vezes as pessoas negligenciam, né? Elas acham que o câncer de pele é só um câncer de pele, mas ele é tão letal e tão importante como qualquer outro. Nós não podemos generalizar, né? Todos os cânceres são iguais, todos os cânceres de pele são iguais. Então, às vezes, você pode não ter um câncer de pele, que ele vai crescer, ele vai espalhar, mas ele pode nascer e crescer em alguma região do corpo, por exemplo, nas pálpebras, na asa do nariz, na orelha. Então, a dificuldade vai ser depois no tratamento, na cirurgia. Então, como é que você vai tirar de forma correta, de forma adequada, um câncer na pálpebra sem deixar uma sequela? Ele pode ficar com o olho entreaberto e pode causar problemas de visão, pode ter uma ceratite, pode dar uma inflamação nos olhos, pode levar até uma cegueira. Então, isso é uma consequência muito séria. É um cuidado muito importante que as pessoas têm que ter. Parem de usar pomada que você encontra em casa. É uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Procure um médico. Procure alguém que vai te orientar, algum especialista que vai te orientar o que vai ser feito. Rosana tem pergunta. Temos. Eu tive câncer de pâncreas, vai fazer 10 anos. E em junho estou curada. Tem algum risco de reincidência? 10 anos, né? É isso mesmo. Qual a idade dela, será? Não falou. Bom, enfim, ela provavelmente teve esse tratamento, provavelmente ela deve estar curada, assim, tá? Então, por isso que eu falo assim, qual que é a idade? Então, às vezes a pessoa vai no consultório, por exemplo, e teve um câncer de mama aos 40, 45 anos. Fez um tratamento conservador em uma mama. Ela tem a outra mama lá. Então ela precisa continuar, ela precisa ter a mesma rotina como se ela não tivesse a doença. Além de estar fazendo os exames periódicos, para saber se a doença voltou ou não,
ela precisa também cuidar da outra mama, que teoricamente está sadia. Né? Então, ela tem que ter esse cuidado, ela tem que ter essa atenção, porque ela pode ter uma outra doença lá. E mesmo porque os cuidados do dia a dia também continuam. Entendeu? Ela tem coração, ela tem pulmões, ela tem a outra mama, ela tem estômago, ela tem intestino, então ela precisa ter cuidado, mesma coisa, ela não precisa focar, ela não pode ficar depois somente focada na mama. Ela pode ter o câncer e não saber, nem outros Ela pode órgãos. ter, exatamente. E às vezes tem alguns casos de câncer que pode estar relacionado a um outro órgão também. Tá? Principalmente os casos que às vezes que tem uma mutação genética, então ela pode ter um câncer em algum lugar, em uma determinada fase da vida, e pode ter um outro em outro momento da vida dela também. Principalmente se teve uma doença mais cedo, mais precoce. Por isso que é importante os exames preventivos. Sem dúvida. Sempre. Sempre. Mas e orientação. não só para quem, é bom reforçar, né, doutor Oswaldo, que tem muita gente assistindo a gente, não só para quem já foi diagnosticado, mas para todos nós. Todos nós. O exame preventivo é muito importante, tem que quebrar tabus e tem que se cuidar. É melhor se cuidar do que descobrir lá para frente. Às vezes, assim, quem tem a oportunidade de conversar com a mãe, com o irmão, com a irmã em casa, isso deve fazer parte da conversa, do diálogo em casa. Eu falei, mãe, pai, e aí, fez PSA esse ano? Sim. Mãe, fez a mamografia esse ano? Quanto tempo faz? Eu tenho pacientes que vão lá, por exemplo, para ver uma pinta na pele, e eu pergunto assim, e aí, como é que está a mamografia? Ah, doutor, nem sei quanto tempo faz, eu não quero fazer mais não. Não pode. Eu falei, eu tenho uma paciente que há um tempo atrás, ela já tirou vários cânceres de pele. E já várias vezes eu perguntei para ela, falei, você não vai fazer mamografia? Doutor, eu não quero fazer mais nada na minha vida. Outro dia, ela veio e falou, doutor, eu estou com uma dorzinha aqui e tal. Fui lá olhar, tinha um caroço, tinha uma lesão, tinha um nódulo. Vamos fazer mamografia. Fiz a mamografia, biopsiou, veio. 78 anos. E olha aqui, enquanto o senhor está falando aí, nós temos aqui um testemunho, praticamente. Cadê a Rita? A Rita, ó, Rita de Souza, ela fala que com 49 anos, ela fez uma cirurgia na cabeça, de pâncreas, um pedaço do estômago, retirou um pedaço do intestino, a papila. Fiz químio por 6 meses. Sou um milagre de Deus. É uma das maiores cirurgias do corpo humano. A gasto-duodeno-pancreatectomia. Aquele câncer na cabeça do pâncreas, que tem que tirar uma parte do pâncreas, uma parte do estômago, fazer várias emendas ali do canalzinho da bile, da saída do alimento do estômago, para colocar de novo o trânsito dos alimentos ali no seu fluxo normal. É uma cirurgia muito complexa. E é tão importante testemunhos como esse, porque Sim. quem está assistindo a gente pode estar numa situação complicada, difícil, enfrentando a doença. Esses testemunhos são para validar, para reforçar que tudo é possível. Às vezes, eu tenho um grupo de umas pacientes minhas, assim, mulheres de peito. Né? Que lindo o nome do grupo. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por elas, assim, a gente... E uma ajuda a outra. Uma às vezes precisou fazer radioterapia, outra precisou fazer cirurgia, outra precisou tirar tudo, outra precisou tirar uma parte, a outra precisou fazer quimioterapia antes da cirurgia, a outra não fez. Então, assim, entre elas, assim, a gente tem o aniversário de parabéns, uma mostra a foto do neto, a outra fala de uma comida, enfim, a vida cotidiana sempre é muito legal uma ajudar a outra. E o testemunho, né, a palavra de quem passou por isso, para encorajar a outra pessoa que está passando por isso, é muito importante. Né? É solidariedade, é amor ao próximo, né? E uma dedicação muito grande, né, para levar a informação para outras pessoas que estão precisando nesse momento. É lindo. Tem mais pergunta, Rosana, que a gente está terminando Vamos o programa, chamar vamos aqui aproveitar, então. Elisa Zuma. Eu sou Elisa Zumaito. Doutor, o que fazer para aumentar a imunidade de uma pessoa com câncer? É uma pergunta interessante. O paciente que às vezes tem uma baixa imunidade, às vezes é dela mesmo. Então ela
já tem uma deficiência de produção de anticorpos. Então, o paciente que vai ser submetido a um tratamento oncológico, ele precisa estar bem estruturado do ponto de vista do sistema imunológico. O paciente com câncer já é um paciente imunossuprimido, já é um paciente que tem uma reserva baixa. Tanto que alguns medicamentos precisam do sistema imunológico para atuar, né? Para que o sistema imunológico vá lá e combata aquela célula tumoral. Então, tem alguns casos de alguns tipos de câncer que utilizam o sistema imunológico para ajudar a combater essa doença oncológica. Por que acontece? O organismo nosso é tão perfeito, é tão inteligente, porque o nosso sistema imunológico não consegue identificar uma célula tumoral. Se, por exemplo, assim, se você está gripada, o teu organismo vai lá, o sistema imunológico vai lá e combate aquela bactéria, aquela pneumonia, aquela infecção de urina. E por que não consegue combater uma célula tumoral? Porque a própria célula tumoral é tão inteligente, tão forte, que ela consegue driblar o sistema imunológico. E o sistema imunológico não consegue reconhecer aquela célula defeituosa, aquela célula doente, e por isso que o organismo também não combate. Mas, de modo geral, a alimentação, a atividade física, tudo isso ajuda demais a imunidade do paciente. Então é o nosso estilo de vida, escolher frutas, legumes, menos embutidos, não ingerir bebida de álcool, mudar o olhar para o que a gente consome e coloca no nosso corpo. Se possível, não coma salsicha, tá? Não coma muito embutido, só de vez em quando, não tem problema, mas assim, não faça isso um hábito, né? Eu vejo assim, meus amigos que me perdoem, mas assim, eu vejo assim um filho de um de outro assim tomando suco de caixinha, eu falo, meu Deus, não faz isso, né? Então, logo cedo, com 5 anos, com 7 anos, com 8 anos, 10 anos, sabe, viciado em suco de caixinha, suco de latinha. Não pode. Nós temos que dar o exemplo, né? Exatamente. Nós tivemos várias perguntas. Quero agradecer a participação de todo o público que participou do Brasil inteiro. E o doutor poderia deixar o contato, né, para as pessoas que não conseguiram resposta aqui, poder entrar em contato com o senhor. Entre lá nossa clínica, no Instagram é Onco Rio Preto e o meu pessoal lá é osvaldopassos.oncologia. Doutor, foi uma aula, adorei receber o senhor aqui, muito obrigado. Sempre é um prazer entrevistá-lo. Agradecendo você, Rosana, toda a equipe que esteve aqui conosco, mas principalmente você aí de casa que mandou sua pergunta. Infelizmente o tempo é corrido. Se você não teve sua resposta, entra lá na rede social do Dr. Osvaldo, manda um direct para ele que ele vai falar com você. Sexta-feira a gente se encontra novamente aqui ao vivo a partir das 10 horas da noite. Uma boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.